Vamos dar agora início ao estudo da chamada função quadrática ou função do segundo grau. Para se trabalhar com a função quadrática do segundo grau, vamos analisar o que vem a ser essa função. Chamamos de função quadrática qualquer função de R em R definida por f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c chamamos de coeficiente. Para só ter uma condição, o coeficiente a pertence aos reais. Com esse asterisco quer dizer que ele não pode ser zero. Pode ser qualquer número, vai sendo diferente de zero. Já B e C não tem essa história de não poder ser zero. Pode ser qualquer número real, até mesmo pode ser igual a zero, tanto B como C. Assim, essa representação chamamos de uma representação genérica, aonde você tem uma representação de uma função do segundo grau em relação à variável x. X aqui chamamos de variável, a, b e c chamamos de coeficiente. E o f de x, esse f de x, ele corresponde a y, a chamada variável y. Assim, para cada valor de x, você vai ter um valor de y, porque função é a relação entre duas grandezas. Uma aqui que eu chamei da variável x e a outra de variável y. Assim, não esqueça, a, b e c chamamos de coeficientes. Já em relação a x ou o valor de y, vamos chamar de variável. Assim, temos aqui a variável e temos aqui os coeficientes a, b e c nessa representação de uma função quadrática, uma função do segundo grau, que anteriormente já foi trabalhada a função do primeiro grau em relação à variável x. Quando é do segundo grau, você tem esse expoente aqui 2, x elevado ao quadrado. Por isso que o a tem que ser diferente de zero, porque senão ela deixa de ser uma função quadrática. Vamos agora trabalhar com essa função quadrática, onde vamos ver aqui quem são seus coeficientes nesse primeiro exemplo. Vamos analisar aqui essa função quadrática. F de x, não esqueça, aqui é y, pode ser y, tanto faz f de x ou y, são maneiras diferentes de se representar, mas que equivalem à mesma coisa. Assim, f de x é igual a 5x ao quadrado mais 3x menos 2. Agora eu tenho aqui as variáveis, aqui representa y, aqui representa x, e eu tenho os coeficientes. Vamos identificar aqui quem são os coeficientes. Quem é a é 5, quem é b é 3, quem é o coeficiente c é igual a menos 2. Assim aqui tem os coeficientes a, b e c. Vamos para o item 2. No item 2 eu tenho o coeficiente a, que é igual a 1, seria aqui 1x ao quadrado, mais 2x menos 3. Assim, quem é o coeficiente a é 1, quem é o coeficiente b é 2, quem é o coeficiente c menos 3. Já em relação aqui a esse outro exemplo aqui, você tem o seguinte: tem uma função f de x, que é y, é igual a menos 1x ao quadrado mais 7x. Assim aqui eu tenho na função, quem é a menos 1, que é menos 1x, você bota somente o coeficiente, é o número, você não coloca a variável x, só coloca só o número, cuidado. B será igual a 7, e C, que no caso chamamos também de termo independente, que não vem acompanhado de variável. Observe que A e B são acompanhados da variável x, e o termo independente C vem sem variável. Como ele não apareceu aqui, você coloca 0. Fechando aqui o quarto item, você tem f de x, que é igual a 1x ao quadrado menos 9. Assim eu sei quem é A, como eu disse aqui é 1x, assim A é 1. Você bota só 1, não bota e a variável. Quem é o B, corresponde aqui, ó, não vem, cadê o B? É o coeficiente vem junto do x. O A vem junto do x ao quadrado. Observe onde se encontra cada um dele. E o C é o termo independente. Como não tem um x aqui, significa dizer que B corresponde, no caso aqui, a
0. C, que é o termo independente que não vem com variável, tem aqui localizado, é menos 9. Pronto, assim nesse item aqui você trabalhou com os coeficientes na função quadrática ou chamada função do segundo grau, em relação à variável x. Os coeficientes são A, B e C. Agora vamos trabalhar dentro dessa função quadrática com a representação gráfica, porque você tem uma função, eu posso representá-la chamado plano cartesiano. Para isso, eu tenho aqui uma tabela onde eu vou atribuir valores a x e vou encontrar valores de y, que aqui é o mesmo f de x. Quem é x, vamos atribuir valores e vamos encontrar o y. Para isso, ele diz que o gráfico de uma função quadrática, que é a função do segundo grau, esse gráfico vai ser sempre o quê? Uma parábola. Assim é o gráfico representado pela parábola, que é a figura que vamos formar. Na função do primeiro grau, você forma uma reta. Na função do segundo grau, você vai ter a chamada parábola, que é a curva que vamos formar. Esboce o gráfico da função. f de x, como eu falei aqui, é o y, é igual a 1x ao quadrado mais 2x menos 3. Para se determinar esse gráfico da função, você constrói aqui a tabela, onde você atribui de um lado valores a x e do outro encontra valores de y, fazendo as operações matemáticas, substituindo aqui e resolvendo as operações. Eu vou começar a atribuir valores tanto negativo como positivo, porque como eu vou formar uma parábola, são necessários mais valores para x para encontrar os valores de y também. Fica mais identificável a figura. Menos 3, eu vou colocar para x e vamos resolver a operação. Y será igual, quem é x é menos 3, você bota menos 3 no lugar do x, só que ele é elevado ao quadrado, mais 2 vezes o valor de x. Que é o valor de x? Menos 3. Menos 3. Resolvendo agora as operações. Quem é x? Menos 3. Quem é x? Menos 3. O restante você repete. Repete ao quadrado, repete o 2 aqui, o menos 3. Resolvendo, qualquer número elevado ao quadrado é positivo. A mais elevado ao quadrado é ele vezes ele. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Na multiplicação tem jogo com sinais. Mais com menos dá menos. 2 vezes 3, 6. Menos 3. Assim eu tenho 9, menos 6, menos 3. Se 9 você tira 6, tira 3, você fica com 0. Vamos para o outro valor. No outro valor eu vou atribuir o próximo valor para x, que é menos 2. Estou seguindo essa uma reta numérica. Vou atribuir menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Poderia ser mais, mas aqui já são suficientes. Quem é y? É igual. No lugar do x agora você vai colocar o menos 2. Como é negativo, entre parênteses, 2, esse 2 aqui é da regra. Quem é x? Menos 2. Repete, o menos 3. Observe se surge sempre na função que foi dada. Elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Como é que é ao quadrado? Expõe par, resultado positivo. Mais com menos dá menos. Multiplicando, 2 vezes 2, 4. Repete o termo independente, menos 3. 4 menos 4, elimina, dá 0. O que resta é o menos 3. Agora vamos para o outro ponto, utilizando x menos 1. Y será igual, quem é x menos 1? Quem é x menos 1? Vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes quem é x menos 1, menos 3. Substituiu a variável x pelo valor de menos 1 que você atribuiu. Resolvendo a potência, 1 vezes 1 é 1. Multiplicando mais com menos é menos. 2 vezes 1, 2. Com menos 3. Assim aqui você tem menos 2 com menos 3, dá menos 5. Você estava devendo 5. Você pagou 1, ficou devendo 4. Vamos para o zero. Y vale 0 agora. Quem é y aqui? 0. Vai ficar x. Quem é x? 0. Quem é o y? Não sei. Assim, onde tem x, você bota 0. Vai ficar 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 3. Observe que não precisa colocar entre parênteses, porque o valor aqui 0 não é nem positivo nem negativo.
0 elevado ao quadrado, 0. 2 vezes 0, 0. Sobrou o quê? Menos 3. E agora o outro valor, menos, que é um valor para x, menos, eu já usei menos 1, vou usar agora o positivo, vou usar mais 1. O seu valor dele aqui é mais 1. Mais 1, y vai ser igual, quem é x? Mais 1 não precisa botar sinal não. Vai ficar 1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 1, no lugar de você coloca 1, menos 3. 1 elevado ao quadrado dá 1, mais com mais dá mais, 2 vezes 1, 2, menos 3. 1 com mais 2, 3. Se de 3 você tira 3, ficou com nada. E fechando, vamos atribuir agora o valor a x com 2. X corresponde a 2. Y será igual, quem é x? 2 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 3. Observe, quando ele for 0 ou ele for positivo, que aqui eu posso dar o sinal positivo, tanto faz como colocar ou não. Não precisa colocar em parênteses. 2 elevado ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, menos o 3. Somando 4 com 4 dá 8, de 8 você tira 3, você fica com 5. Assim, aqui são os valores para x e aqui são os valores para y. Vamos agora trabalhar no gráfico, a representação, para poder concluir esse assunto, que é o gráfico da função. Vamos marcar pontos, que se chamam de pares ordenados. O primeiro ponto vai do menos 3 ao 0. Como é menos 3 com 0, você não vai deslocar em relação ao 0. Você vai marcar em cima do menos 3 quando tem 0. Só marca no 0 quando é 0, 0. Assim, marcando no menos 3, o ponto fica aqui, que é no eixo de x. Menos 3 é de x. O outro, de menos 2, eu irei para menos 3. Assim, quem é x? Menos 2. Aí você desloca para menos 3. Quem é menos 3? Aqui. Aí você faz um pontilhado na vertical, até chegar ao valor que você obteve lá no outro lado, que é o menos 3. Aí marca entre eles. Olha, foi do menos 2 para o menos 3, que são os resultados aqui da tabela. O outro, do menos 1, irei para o menos 4. Ó, do menos 1, você vai pontilhado e vem até o menos 4. Aí marca o ponto. O outro, 0 com menos 3, você não vai deslocar, fazer esse pontilhado. Você não pode marcar no 0, porque só se for 0 com 0. Você vai marcar no menos 3. Nesse menos 3, sabe o quê? No y, que é o eixo vertical. Isso aqui chamamos de plano cartesiano. São duas retas numéricas, uma horizontal e outra vertical. Aí vamos marcar o valor em cima do... Marcar do menos... O 0 com menos 3. Vou marcar no menos 3. E aqui do 1 vou para o 0, não posso, vou marcar no 1, esse 1 é do x. E o outro, do 2, vou para o 5, do 2 vou para o 5. Pronto, ao fazer a marcação agora você faz a chamada curva, que é a parábola. Não faça reta, você faça arredondada essa curva. Essa curva que foi formada aqui chamamos de parábola. Assim, ó, preste bastante atenção nos valores para x, que é o eixo horizontal, os valores para y, que é o eixo vertical. No plano cartesiano, de um lado você tem os valores positivos de x, do outro os negativos. A mesma coisa acontece para y, positivo, negativo. E ao marcar, preste atenção, quando é 0 com menos 3, você marca no menos 3. Quando é mais 1 com 0, você marca no mais 1. Aí você olha se é de x ou olha se é de y. Na próxima aula, irei fazer mais outro gráfico para que realmente vocês possam compreender melhor essa localização de cada ponto no plano cartesiano. Revise direitinho essas operações básicas que foram feitas. No próximo exemplo, com certeza vocês vão compreender melhor.